Feliz sábado. Estou muito feliz de estar conhecendo a igreja Cidade Nova 5. Eu quero dizer que fiquei muito impressionado. Como é que é o nome do irmão? Estou ruim de nome. Qual é o nome do irmão? Zé Maria. Eu estava ali atrás, porque os irmãos conhecem ali a União, então eu falei para ele que eu sou membro da Igreja do Coqueiro. A minha casa ali na União, ela fica na rua, ela fica mais próxima da Igreja do Coqueiro. Então está a minha casa, um muro, e aqui está a Igreja do Coqueiro. Então, se eu não for para a igreja, é só ficar ali perto da janela que dá para ouvir o sermão, que é só um muro que separa a minha casa da Igreja do Coqueiro. Mas ele estava ali falando ali para mim: pastor, traga a sua carta para cá, porque essa aqui é a melhor igreja da MPA, ele falando assim para mim. Ele estava ali atrás e ele começou a falar os nomes, assim, nome por nome ali. Ele começou a falar: eu duvido que o senhor tenha um pastor igual o nosso. Começou pelo pastor. Depois ele falou assim: ó, um irmão de mordomia, pastor não tem igual. Cadê a irmã? A irmã da saúde, né? Da saúde? Ó, a MPA agora ela é da equipe da MPA. Pastor, o senhor está perdendo tempo, o senhor tem que trazer a carta para cá. Mas eu estou muito feliz de conhecer a igreja de Cidade Nova 5. E aqui, de quem eu conheço aqui, temos a Cleia. A gente nunca sabe se ela está lá ou se ela está aqui, entendeu? Eu estou ainda aqui, mas eu sei que ela está lá. Mas eu estou brincando. Mas é bom estar aqui com os nossos irmãos. Irmãos, hoje é um sábado diferente, é um sábado de mordomia cristã. E eu queria começar dizendo para você que a gente nunca deve crer que na vida do cristão acontece coincidência. Nós precisamos acreditar que na vida do cristão existem bênçãos, existe providência divina. Então, durante 2 minutos, eu gostaria que a igreja interagisse com o irmão, um irmão que está do lado do outro. E qual vai ser a interação? Tu vai contar para esse irmão uma bênção que você tem certeza que não foi sorte, nem coincidência, não. Foi Deus que me deu essa bênção. É bênção mesmo. Vamos lá? 2 minutos para você dividir uma bênção com o irmão que está do seu lado. Ok? Eu sei, irmãos, que eu fui muito mesquinho. 2 minutos para a gente contar bênção é pouco, porque Deus tem sido maravilhoso com a gente, né? Como eu não dividi a minha bênção com ninguém, eu quero dividir a minha com todos vocês. Até quero dizer para vocês que quando eu prego esse sermão, eu conto uma outra bênção. Mas hoje eu vou inaugurar uma bênção nova aqui, ok? Quando a gente chegou no passado aqui, aí você imagina, eu estava em Recife, tinha bons hospitais lá, mas não era um hospital adventista. É uma bênção a gente ter hospital adventista. Então, quando a gente chegou, eu falei: amor, vamos fazer aí um check-up para ver como é que está a saúde. E ali fomos fazer um check-up. E a minha esposa também fez alguns exames. E um dos exames que ela fez foi um exame, não sei o nome disso, irmãos, mas foi um exame que envolvia ali a tireoide. E agora, quando ela tinha alguns nódulos na tireoide, e agora quando ela retornou à médica, a médica disse assim: então você vai ter que fazer uma punção, é isso? E aí ela fez. E aí, quando ela fez, no resultado do exame, veio que não dava para identificar. Eram nódulos que não dava para identificar se eram benignos ou malignos.
Agora a médica disse, manda, encaminha ela para um cirurgião. E o cirurgião diz assim, olha, mas como é que eu vou abrir, te operar, se você não sabe nem o que é? Não, eu não vou operar. E agora volta para a médica. E quando chega lá na médica, a médica agora fica, até um médico, sabe, quando a decisão de um médico não atende a decisão do outro médico, ela, mas como? Ele não sabe o que quer, é melhor abrir. Mas ela disse assim, ó, tem uma empresa lá em São Paulo, que é especialista em dar resultado desse exame, para saber se é maligno ou benigno. E agora ela pegou a punção, e a empresa manda um material ali para você coletar, e você manda, nós enviamos então essa função lá para São Paulo, e ali começamos a orar, e finalmente veio o resultado. Quando chegou o resultado, ele não é um exame que diz 100%, mas ele chega a quase 80% de certeza. É 76, alguma coisa de certeza. E agora quando nós abrimos o exame, lá estava escrito 76, alguma coisa de ser um câncer. E agora a gente ficou assim, né? Por mais que nós confiemos em Deus, isso abala. Minha esposa ali, eu fiquei impressionado como ela ficou tranquila, claro, ela ficou triste. Eu falei, amor, nós precisamos confiar no Senhor, vamos entregar isso nas mãos deles, e nós começamos a orar, pedindo a bênção. Finalmente, quando a gente soube, o hospital agilizou para que ela logo fizesse a cirurgia, e ela fez a cirurgia. Nós chegamos naquele dia, foi em setembro, outubro do ano passado. Cheguei no hospital de manhã cedo, e ali ela foi internada para depois ser dirigida ali à mesa de cirurgia. E ali a gente começou, né? A gente já estava numa rotina de oração por esse problema. E agora ela sobe. E eu fiquei no quarto. Não podia ir lá em cima, fiquei no quarto. E pareciam que as horas parece que ficavam mais demoradas. E ali eu orando, Senhor, interceda pela esposa, que ela possa retirar isso. E a gente já estava pesquisando quais eram os tratamentos que ela teria que fazer depois, a questão da quimioterapia, etc. Nem sei se exatamente é um tratamento menos agressivo, mas daqui a pouco a enfermeira liga lá para o quarto e fala, pastor Flávio, sobe, o médico quer falar com você. E quando você vai, imagine, irmãos, que eu subi preparado para a pior notícia. Afinal, o exame tinha dado 80% de que era câncer. Agora, o médico, ele olha para mim, ele diz, olha, nós abrimos a sua esposa, tiramos um pedaço da sua tireoide, só que na mesma hora ali no hospital, tem uma especialista, uma médica que faz o exame na hora, porque se for maligno, retira toda a tireoide. Então esse resultado tem que ser feito ali na hora. O paciente fica com o corte, fica aberto, esperando o resultado, porque se não for maligno, não tira tudo, mas se for maligno, tira toda a tireoide. E agora o médico disse, nós tiramos então um pedaço da tireoide da sua esposa, nós analisamos, e pastor, por incrível que pareça, nem nódulo tinha. Irmão, naquela hora, na frente daquele médico, eu desabei no choro, porque eu não fui preparado para a bênção, por incrível que pareça. Eu fui preparado para que Deus ia estar conosco no vale da sombra da morte, Ele estaria conosco, mas eu não estava preparado para aquilo. Eu estava preparado para me dizer, ó, nós tiramos, e agora ela vai fazer o tratamento, olha, confie, vai dar certo. Mas quando ele me disse assim, olha,
nós abrimos, não tinha nem nódulo, só tinha uma inflamação que causou esse resultado. Irmãos, eu desabei e ali parecia que eu estava nascendo de novo, porque era a pessoa que eu amo, que estava ali com problemas, e ali eu pude louvar a Deus. Nós voltamos para casa em festa, porque Deus concedeu uma grande bênção para a nossa família. Deus tem concedido bênção na família, da sua família, nas nossas famílias. Deus tem concedido bênçãos. Eu tenho certeza que nós trocamos bênçãos agora, e durante o sermão, vai ser rápido, em algum momento nós vamos nos lembrar das bênçãos, das respostas que Deus tem dado a cada um de nós. Abra sua Bíblia, Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6. A partir do versículo 1, Miqueias capítulo 6, a partir do versículo 1. Ele não é um livro tão comum, né, que a gente lê toda hora. Miqueias 6, a partir do versículo 1 diz: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com seu povo, e com Israel entrará em juízo. Versículo 3: povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até o Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Ok? Deixa a sua Bíblia aberta, para que a gente possa ler novamente um versículo, tá? Não feche a sua Bíblia. Aqui nós podemos ver que o profeta Miqueias, ele usa termos jurídicos, porque vai ter um juízo, mas ele também mistura elementos, ele mistura poesia, elementos da natureza. No versículo 2, ele diz que Deus está em controvérsia com seu povo, antes de entrar em juízo com ele. Sabe, irmãos, eu não sei se você sabe exatamente, a gente analisando aqui o hebraico, contextualizando na nossa língua, controvérsia, irmãos, é quando duas pessoas não concordam com um determinado assunto, uma determinada coisa. Mas quando existe controvérsia, significa dizer que está havendo um diálogo, está havendo um bate-papo, uma troca de ideias. Olha, eu não concordo, e a outra pessoa também está conversando, e é nesse momento, para mim, nesse texto bíblico, que se revela um Deus muito amoroso. Sabe por quê? Esse Deus, ele é o juiz, está escrito aqui. Eu não sei você, mas eu já vi filmes sobre julgamentos, já vi reportagens, documentários, e em tudo que eu vi sobre julgamento, nunca aquele que está julgando se envolve com quem está sendo julgado. Geralmente o juiz, ele é imparcial, mas nesse texto diz que o Deus que um dia vai me julgar, esse Deus está em controvérsia comigo, e louvado seja Deus por isso, porque Ele está dizendo assim: Flávio, eu não concordo com algumas coisas que você está fazendo, mas antes de julgar você, eu estou em controvérsia para que a gente possa justamente resolver esses problemas. Sabe por quê? Porque na hora que eu tiver que ser o juiz, na hora que eu tiver que te julgar, Flávio, sabe o que eu quero para você? Eu quero bênçãos. Eu quero que você seja considerado justo. Eu quero que você seja um cidadão do meu reino. É isso que eu quero para você. Sabe, irmãos, quando eu olho isso, é um Deus que se revela muito amoroso, porque Ele está envolvido na minha situação, no meu problema. Mas sabe o que mais me impressiona nesse texto? É o versículo 3, e eu quero que você olhe de novo.
Deus faz duas perguntas: povo meu, que te tenho feito e com que te enfadei? Responde-me. Tem um ponto de exclamação na tua Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Na minha também. Sabe o que significa? Que é um Deus que está se comunicando, que está angustiado, Ele quer respostas. Mas sabe o que mais me impressiona? São as duas perguntas que Deus faz, ou que Deus fez para o povo e que Deus faz para mim e para você hoje. Deus, Ele faz assim, ó, Deus, o soberano Criador do universo, perfeito, Ele é capaz de fazer essa pergunta para mim, que sou pecador, cheio de defeito. Ele chega para mim e pergunta assim: ei, Flávio, o que eu tenho feito para você? Por que você é infiel, Flávio? Por quê? O que eu tenho feito para você? Agora a segunda pergunta, irmãos, ele pergunta assim: com que te enfadei? Vamos tirar enfado e vamos botar assim, ó, enjoo. É Deus perguntando para mim, que não sou nada, e Ele, que é o soberano Criador do universo, fazendo essa pergunta para mim assim: ei, Flávio, você está enjoado de mim? O que eu tenho feito para você, Flávio? Você está enjoado de mim? Ei, Flávio, responde-me, fala comigo. É isso, é ponto de exclamação, é angústia. É um Deus que está angustiado, querendo se comunicar comigo e com você, e que por me amar e por me salvar, Ele se humilha a tal ponto de perguntar para mim, que sou pecador: ei, Flávio, você está enjoado de mim? Eu te fiz alguma coisa? Por favor, fala comigo, me responda. Sabe, irmãos, às vezes a nossa infidelidade, o nosso pecado, ele nos deixa um pouco surdos para a voz do Espírito Santo, que está falando, querendo se comunicar comigo todos os dias. Às vezes eu já nem consigo mais ouvir a voz de um Deus que, segundo a sua palavra, está com ponto de exclamação, angustiado, querendo falar comigo todos os dias, mas eu já não escuto. Eu recebi uma história do meu irmão via internet, eu achei interessante, e eu quero partilhar para a gente pensar um pouquinho na ação do pecado. Diz que um jovem se apaixonou por uma moça, e na história estava dizendo que era lá na cidade do México, e agora ele se apaixonou, e ele começou a ir aonde a moça ia. Se ela estivesse na igreja, ele sentava próximo. Se dava sede, ele também tinha sede. Se ela ia no jotão, ele também ia no jotão, porque ele estava onde ela estava. A moça começou a notar isso, ele tomou coragem, encostou na moça, disse para a moça: olha, estou aqui, gostando de você. Aquele mansinho, aquele jeito. Aí a moça falou: eu tenho notado, eu quero te dizer uma coisa, eu também estou gostando de você, mas é o seguinte, lá em casa a coisa é séria. Para namorar comigo, só falando com o meu pai. Ele pensou: nos dias de hoje, para que isso? Se encontra essa formalidade? Não, comigo é assim. Quer namorar comigo, só falando com meu pai, não adianta. Não, o camarada estava apaixonado. Pode marcar que eu estou lá. Marcou o dia e conta a história que ele chegou antes do pai. Ele chegou antes, sentou no sofá, a moça do lado, disse que ele colocou assim o braço assim, sabe? E diz a história que quando o pai entrou na sala do trabalho, que viu aquela cena, disse que o pai, os olhos só faltaram saltar do rosto. O pai ficou bravo, olhou para ele e falou assim: ô rapaz, deixa eu só te falar uma coisa, aqui em casa não é bagunça não, aqui em casa não, para abraçar minha filha, só casando com ela. E disse que ele ficou todo sem graça,
tirou a mão ali do ombro, mas corajosamente foi lá e pegou na mão da moça. Diz que quando o pai viu aquela cena, ele olhou: você está começando mal, rapaz, você é muito abusado, quero te falar um negócio, para dar a mão para minha filha, só casando com ela. Ele pensou: você não pode abraçar, nem dar a mão, beijar, muito menos. E diz que a filha, ela era rigorosa, ela temente ao pai, e o namoro, ela não namorava escondido, e o namoro foi o tempo todo na frente do pai, não podia abraçar, não podia dar a mão, beijar muito menos, e foi assim o tempo todo. E parece que aquilo ali ainda fez ele ficar mais apaixonado ainda. Ele já trabalhava, já tinha condição, falou: tem que correr para ver se eu beijo essa moça. E aí agora pediu a mão da noiva em casamento, da moça em casamento, ficaram noivos e finalmente chegou o dia do casório. Aí o pastor, imagina casório naquela igreja linda, o pastor fez aquele sermão, e agora o pastor falou assim: e o noivo pode beijar a noiva. Vocês imaginem, irmãos, que era o primeiro beijo do namoro, do noivado, do casamento, era o primeiro beijo. E diz que o pastor teve até que falar assim: ô rapaz, chega. Mas logo depois que ele deu esse beijo nessa jovem, ele começou a passar mal, desmaiou, foi para o hospital e morreu. Quem está começando agora, é brincadeira, não precisa ficar com esse susto. O que diz a história? Diz a história que aquela jovem, a menina, trabalhava numa empresa de mala direta. E disse que ela era responsável. Você sabe, se você não está acostumado com esse termo, mala direta, você já viu que às vezes você recebe uma propaganda de um político que você nunca viu, ou de uma loja que você nunca entrou, mas está lá a propaganda, bonitinho, Flávio André Nunes dos Santos. Parece que eu sou o cara mais importante do mundo, eu recebo essas propagandas. E são empresas que são responsáveis para pegar algum cadastro que a gente já fez, algum crediário, e agora disparar propagandas. Qual era a responsabilidade dela? Fechar as cartas e selar as cartas. E diz a história que ali naquele selo tinha uma cola, que se passasse um pouquinho de água, o selo ficava, mas por ser uma cola muito fraca, o dono da empresa dizia para ela: ó, eu não quero que você passe água, nem deixava água perto dela, deixava um vidro de cola perto dela, porque eu não quero que você passe água para colar o selo. Joia. Porém ela, para ganhar tempo, para agilizar o trabalho dela, ao invés de passar a cola, ela passava o quê? Passava o quê? A língua. Você já conhece essa história? Falando tudo agora? Pois é, ela pegava o selo e passava a língua no selo e colava o selo na carta. O que a história diz? Que aquela cola tinha uma substância muito venenosa, que poderia levar realmente alguém até a óbito. Diz que os primeiros dias que ela foi se alimentando daquele veneno, como eram pequenas doses, ela passou muito mal. Diz que ela ficava muito enjoada, vomitava muito, mas ela associava a algum problema estomacal, ela associava a alguma comida que ela estava, e acabou não indo ao médico, e ela passou muito mal, várias semanas passando mal, mas com o decorrer do tempo, o seu corpo foi se acostumando com o veneno, e ela começou a passar menos mal, daqui a pouco ela passava os seus dias como se nada tivesse acontecendo, porque o seu corpo se acostumou com aquela substância. Mas diz a história que o simples fato de dar um beijo no seu noivo foi capaz de levá-lo a óbito. Eu fiquei pensando, essa história não é verdade, não pode ser. Essa história aí alguém inventou para poder associar alguma coisa. Mas quando eu vi essa história que meu irmão me mandou, eu fiquei pensando que o veneno do pecado, ele é mais ou menos desse jeito. O veneno do pecado e da infidelidade a Deus, ele é assim, ó.
Quando eu sou infiel a Deus, o Espírito e o Deus que com ponto de exclamação ele vai lá e fala assim: ei, o que eu tenho feito para você? Eu sou o Deus que abençoa. Você está enjoado de mim? E o Espírito fica falando: ei, por que você está longe de mim? Por que você não é fiel a mim? Ei, por quê? Fala comigo. Aquilo me incomoda num primeiro momento. E se eu não resolvo o meu problema de infidelidade, o meu pecado com Deus da maneira correta, me relacionando com Ele, ouvindo a sua voz, retrocedendo, o que acontece? Você vai ouvindo cada vez menos a voz de um Deus que, segundo a sua palavra, com ponto de exclamação, quer falar comigo, com você. E sabe o que acontece? Chega um momento que eu já não escuto mais nada e a minha infidelidade já não me incomoda mais. Mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, através do meu testemunho, eu até posso matar outras pessoas espiritualmente falando, porque o pecado ele é assim, a infidelidade ele é assim, ele separa a gente de Deus. Talvez você esteja falando: pastor, o sermão hoje é bênção, é fidelidade, até agora você falou sobre infidelidade em relação a relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Eu não acredito que exista fidelidade sem relacionamento com Deus. Eu não acredito que você possa fazer algo na tua vida que não esteja aqui dentro do seu coração. Não acredito. Se todo relacionamento ou toda fidelidade começa através de um relacionamento, se nós não nos relacionamos com Deus, nós não amamos a Deus. E se nós não amamos, não tente ser fiel a Deus, porque vai durar pouco. Eu quero dizer uma coisa: se você não ama Deus de todo o coração, se você não para ouvir a voz de um Deus, você pode até dar o seu dízimo e a sua oferta por um tempo, mas depois de alguns meses dando o seu dízimo e a oferta, você vai pensar assim: rapaz, lá em casa tem obra, esse dinheiro está me fazendo falta, esse dinheiro é a prestação do carro que está faltando lá em casa. Mas se você ama ao Senhor, todas as vezes que você devolve o seu dízimo, a sua oferta, você diz: louvado seja Deus, louvado seja Deus pela força, pela saúde, pelo trabalho, pela minha família, louvado seja Deus. Eu vi o irmão que veio aqui cantar, uma voz bonita, um tenor bonito. Sabe, irmão, nós temos muitos jovens na igreja que são muito habilidosos, talentosos, cantam melhor do que muito cantor famoso aí, e talvez, se ele não ama a Deus, ele pensa: o que eu estou fazendo aqui cantando em coral da igreja ou louvando a Deus? Às vezes, com um pouquinho de sorte, tem esses programas aí, né, da TV, quem sabe eu vou lá e me dou bem e viro famoso. Mas se eu amo a Deus, todas as vezes que um jovem vem aqui, ele coloca sua voz em louvor a Deus, ele pensa: louvado seja Deus, porque Ele é o único digno e merecedor do nosso louvor. Irmãos, se eu não amo a Deus, talvez você possa estar pensando, talvez a juventude aqui, existem pós-graduações que só caem no sábado pela manhã. É incrível. Se eu não amo a Deus, eu posso até estar aqui, mas estou pensando: estou perdendo meu tempo, poderia estar ali me preparando melhor para o meu futuro. Mas se eu amo a Deus, eu penso: não existe melhor lugar para estar no sábado da manhã, pelo sábado pela manhã, do que na presença do nosso Criador. Sabe, irmãos, nada acontece na nossa vida que não esteja aqui dentro. E você nunca vai conseguir amar a Deus se você não parar para ouvir a voz de Deus. A fidelidade é algo conquistado através de relacionamento. Você sabe disso. Os casados aqui sabem muito bem disso. Como funciona a fidelidade, a renúncia.
por alguém que você ama, que você se relaciona, que você aprende a confiar, a amar, aí você é capaz de renunciar, de ser fiel. Irmãos, esse Deus, Ele está desesperado, ponto de exclamação, Ele quer se comunicar. Se eu não parar para ouvir a sua voz, para conversar com Ele, minha fidelidade vai ser curta. Posso até tentar, mas não vou conseguir. Na Bíblia, irmãos, existem muitas bênçãos designadas para aqueles que são fiéis. Existem bênçãos também que são incondicionais. Vocês conhecem as bênçãos que são incondicionais? O sol vai se levantar todos os dias para justos ou injustos, para fiéis ou infiéis. A chuva, os frutos da terra. Mas a palavra de Deus, ela diz que existem bênçãos especiais reservadas para aqueles que se relacionam com Deus e que são fiéis ao Senhor. E sabe, Malaquias é tremendo, porque ele diz assim, ele diz assim, Deus, ele fala assim para mim e para você: ei, você está com medo de quê? Me prove. Fale comigo, se relacione comigo, confie em mim, me prove. E sabe o que é mais lindo? Ele diz assim, os povos verão vocês e vão conhecer vocês, depois você lê lá, como os felizes. Como uma nação que é feliz. E sabe, irmãos, na Bíblia, o primeiro exemplo de um homem que foi fiel no dízimo, por exemplo, quem foi? Lembra disso? Abraão. Ali diz que Abraão voltou de uma guerra, e agora ele trouxe os despojos da guerra, e ele procurou o Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Senhor, e ali ele devolveu o dízimo. Mas sabe o que é mais especial? Ele devolveu o dízimo, mas disse assim também: Melquisedeque, primeira coisa, eu quero reconhecer o dízimo, mas o resto eu também quero deixar aí para você. Ele deu, naquele momento, 10% de dízimo e 90% de oferta. Mas sabe por que Abraão fez isso? Se você for ao Espírito de Profecia, você vai ver que Abraão fez isso, sabe por quê? Ele não queria que as pessoas olhassem para Abraão e falassem assim: Abraão é feliz, ele é próspero por causa de guerra. Não. Abraão queria que as pessoas olhassem para ele e falassem assim: sabe por causa de que Abraão é feliz? Porque ele é amigo do Senhor. Porque ele se relaciona com Deus, e como resultado, as promessas de Deus se cumprem na vida dele. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer abençoar você, mas antes, Ele quer que você se relacione com Ele, Ele quer que você o ame, porque só funciona na nossa vida, irmãos, aquilo que está aqui dentro. Aquilo que não está aqui dentro não dura na nossa vida. Nesses anos, irmãos, de ministério, o pastor citou, eu fui tesoureiro no Mato Grosso, e eu morava em Cuiabá, e num sábado eu viajei 400 quilômetros até uma cidade chamada Pontes e Lacerda, já é a cidade que vai na direção de Rondônia. E ali eu apresentei uns gráficos, irmãos, sobre fidelidade. Depois que terminou a programação, um irmão chegou bem pertinho de mim. Ele disse assim: pastor, eu estou lá no meio dos fiéis. Eu falei: louvado seja Deus, irmão. Ele: sabe o que eu faço, pastor? Eu falei: o que você faz, meu irmão? Ele falou: eu sou vendedor de salada de frutas em carrocinha na rua. Mas incrível, pastor, depois que eu comecei a me relacionar com Deus, que eu fiz um pacto com Deus, parece que as pessoas estão gostando mais de salada de frutas. Eu falei: que bom, meu irmão. Ele: pastor, eu vendo em carrocinha, e você sabe, minha renda já passou de 1.000, e sabe há quantos anos faz isso, irmãos? Quase 10. E aí ele falou assim: pastor, mas eu quero te mostrar mais uma coisa. O que é, meu irmão? Vem aqui, pastor. Ele foi lá fora comigo, e quando eu vi, tinha um Uno 0 quilômetro encostado. Eu falei: que bênção, irmão. Ele: sabe como é que eu ganhei isso, pastor? Como?
Ele falou: pastor, tem um supermercado aqui na cidade, e aí ele fez aquela promoção, compre tanto, preencha um ticket, um cupom. Eu fiz isso, pastor, e fui sorteado e ganhei. Aí eu olhei para ele e falei assim: irmão, tu é um sortudo, que sorte, hein? Ele ficou bravo comigo, fechou a cara, falou assim: sorte, pastor, sorte. Meu irmão, foi cupom, foi sorte. Ele, sorte nada, pastor. Sabe o que foi isso, pastor? Foi um presente do meu amigo Jesus. Talvez você fale assim: peraí, pastor, por que você está contando isso? Quer dizer que todo mundo que for fiel ao Senhor vai ganhar carro em promoção de supermercado? Irmãos, eu estou aqui como testemunho, já preenchi vários desses cupons e nunca ganhei nem 1 quilo de arroz. Mas sabe por causa de que eu estou contando essa história? Porque é um simples vendedor de salada de frutas. Ele acreditava que tudo que estava acontecendo na vida dele era resultado do seu relacionamento com Deus, era resultado da sua fidelidade ao Senhor. E um simples vendedor de salada de frutas, como diz ali em Malaquias, ele era feliz porque ele se relacionava com Deus, porque ele era fiel ao Senhor, e as promessas de Deus estavam se cumprindo na sua vida. Aí eu fui a mais de 800 quilômetros daquele lugar, e eu estava pregando na cidade de Alta Floresta. Estava pregando esse sermão, contando essa história, quando de repente estou vendo esse jovem do lado de uma moça. Eu vou falar exatamente porque era mais ou menos essa distância desse lado. Um homem que estava sentado começa a chorar, e ele não parava de chorar. Eu pensei: puxa, Deus está abençoando, estou nem no apelo, o homem está chorando. Ele não parava de chorar. E eu fiquei intrigado. Ele veio à frente, cumprimentei os irmãos, e ele falou: pastor, eu preciso falar contigo. E eu: espera só um momentinho, vou terminar de cumprimentar e vou falar com você. Depois eu comecei a conversar com ele, e ali eu me surpreendi com o que ele disse, marcou minha vida para sempre. Ele falou: pastor, sabe essa história que você contou? É a história do meu irmão de sangue. Esse vendedor de salada de frutas é meu irmão, pastor. Pastor, eu sou professor universitário, sou sócio de um escritório de contabilidade. Pastor, eu ganho mais do que 10 vezes o que meu irmão ganha, mas a minha vida está destruída, pastor. Pastor, ganhando o que eu ganho, eu estou devendo. Ao invés de ajudar minha mãe está me ajudando, pastor. Meu casamento está à beira da separação. Pastor, eu vim à igreja hoje para ouvir uma mensagem de esperança, porque minha vida está destruída. Meu irmão, pastor, é tão simples e tão feliz. Pastor, eu estou com vergonha dos meus filhos. Meu casamento já acabou, pastor. E ele me fez uma pergunta: o que eu faço? Naquele momento, ele só me fez repetir o que eu já tinha falado com ele durante o sermão. Eu disse o seguinte: você ouviu no sermão de hoje que Deus, com ponto de exclamação, todos os dias Ele quer falar com você. Sabe, eu não estou dizendo que você vai ficar rico, nem que sua vida vai ser um mar de rosas, mas se você se relacionar com o Senhor, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. E com certeza, como diz Malaquias, o povo que é fiel ao Senhor, não importa o que ele esteja passando, ele é um povo feliz, porque ele sente que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está com ele. 2 homens, 2 irmãos, 2 histórias completamente diferentes. Um homem
um vendedor de salada de frutas, feliz, porque estava sendo fiel ao Senhor. Um outro, um empresário, intelectual, professor universitário, ganhava muito dinheiro, mas a vida completamente destruída, porque não fazia de Jesus o seu amigo, porque não parava para se relacionar com Ele. E ali, irmãos, eu pude entender que fidelidade não tem nada a ver com dinheiro, nada a ver. Fidelidade tem a ver com relacionamento. Fidelidade tem a ver com amor para com o nosso Deus, reconhecer o que Ele é e quem nós somos. Isso tem a ver com fidelidade. Quando você reconhece o que Deus é na sua vida, eu duvido que você vai ser infiel, porque você vai reconhecer que tudo que você tem e tudo que você é Deus que concede a você. Ele é o dono do ouro, da prata, é o dono da vida, é o criador de todo o universo e de todas as coisas. 2 homens, um ouvia a voz de Deus, feliz. O outro, muito dinheiro, mas sem ouvir a voz de Deus e completamente desesperado. Sabe, amigos, Deus, Ele quer falar com você hoje. Ele quer que você seja fiel a Ele. Mas sabe, às vezes, se for preciso, Deus, Ele muda o método para salvar você. Se você reparar aqui, Deus tenta se comunicar, mas quando Ele não consegue mais se comunicar, Ele começa a lembrar algumas coisas para o povo. Ei, o que eu tenho feito? Por favor, fala comigo. E como o povo não respondeu, Ele começou a falar: ei, vocês estão enjoados de mim? Fui eu. Eu fui o Deus que, quando vocês eram escravos no Egito, eu enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Eu fui o Deus que, quando Balaque chamou Balaão para amaldiçoar, eu não permiti, da boca dele só saiu bênção. Eu sou o Deus que, desde Sitim até Gilgal, que é praticamente cidades que marcam a travessia do povo de Israel, enviei o maná, eu mandei uma nuvem para acalmar o calor, eu mandei um fogo, uma coluna de fogo para aquecer, para iluminar, para espantar os mosquitos. Sabe, irmãos, talvez você esteja pensando, se você não prestou atenção em nada do que eu falei, uma coisa eu queria te dizer: Deus, Ele vai fazer o que for preciso para salvar você. E talvez você pense, quer dizer que Deus é assim? Se Ele tenta se comunicar e não consegue, Ele começa a lançar coisas no nosso rosto? Não, é porque Deus faz o que for preciso fazer pela nossa salvação, para que você se relacione com Ele. E nessa manhã, Deus, Ele está dizendo uma coisa para você: ei, Flávio, por que você está enjoado de mim? O que eu tenho feito para você? Eu sou o Deus que, quando a tua esposa pegou aquele exame, você se ajoelhou no teu quarto e começou a clamar para mim, e eu respondi a sua oração. Irmãos, esse é o Deus que tem abençoado as nossas vidas. Vocês trocaram bênçãos, agora é a hora de lembrar. É esse Deus que está perguntando para você: você é infiel a mim? Em todos os aspectos, irmãos. No nosso tempo, no nosso talento, no nosso tesouro, no nosso corpo. Esse Deus está perguntando: ei, o que eu tenho feito para você? Porque eu sou o Deus que tem abençoado a tua vida. Por que você às vezes é infiel a mim? Por quê? Sabe, irmãos, nessa manhã Deus está dizendo: se relacione comigo, me ame, para que você possa ser fiel, porque só vai dar certo na tua vida aquilo que tiver aqui dentro. Sabe por causa de que um jovem consegue se formar mesmo trabalhando? Eu sou da área técnica da igreja, irmãos. Eu sou formado em ciências contábeis. Eu me lembro que eu trabalhava na igreja. Eu morava a mais de 60 quilômetros de onde eu trabalhava, na Associação Rio de Janeiro.
Eu fazia faculdade à noite. Eu saía, irmãos, 5 horas da manhã de casa. Pegava um ônibus lotado, atravessava a ponte Rio-Niterói, ia trabalhar, passava o dia inteiro, saía 5h30, ia para a faculdade, saía 10h30, eu chegava em casa meia-noite e meia, se para sair às 5 horas da manhã de casa. Mas sabe por causa de que um jovem consegue se formar? Porque só funciona o que está aqui dentro. Nessa manhã, eu quero fazer um apelo para você. Eu já quero convidar o Fábio para que venha aqui. Nós teremos ainda uma música, mas eu queria fazer um apelo para você. Eu queria fazer um apelo para que você se apaixonasse mais por Cristo. Se seu relacionamento está enfraquecido, nessa manhã eu quero dizer, Deus ele está falando para mim e para você: me prove, seja fiel. E o povo que é fiel, ele é um povo feliz. A Bíblia promete isso. Ele não promete que eu vou ser rico, ele promete que eu vou ser feliz. E felicidade tem não tem nada a ver com riquezas. Ele tem a ver com a presença de Deus na nossa vida, em cumprir a vontade de Deus para mim e para você. Nessa manhã eu queria fazer um apelo de reconsagração. A reconsagração dos votos de amizade para com Deus. Senhor, eu estou muito tempo na igreja, mas parece que eu estou ouvindo muito pouco a sua voz. Eu sei que o Senhor é o Deus que tem abençoado a minha vida, não tem por que eu não me relacionar. Então eu queria fazer um compromisso aqui hoje. Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero amá-lo em primeiro lugar, e depois eu quero ser fiel. Eu não saí da minha casa nessa manhã, irmãos, eu não moro muito longe daqui, vocês sabem, mas eu não saí da minha casa aqui hoje para cobrar para você dízimo e oferta, porque eu não sou cobrador, eu sou pastor, certo? Eu não vim aqui fazer cobranças, mas eu queria fazer um apelo para você. Se relacione com Deus, ame ao Senhor, e eu duvido que você vai ser infiel. Eu duvido que você não vai reconhecer ao Senhor na sua vida. Eu queria fazer um apelo. Enquanto o irmão Fábio e sua esposa vão cantar, se você quiser renovar os seus votos de fidelidade, mas de amor a Deus, eu gostaria de convidar, se assim for possível, você saia do seu lugar e venha aqui na frente, para juntos orarmos ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero renovar em primeiro lugar o meu amor por Ti, porque se eu amar ao Senhor, eu vou ser fiel. E a Bíblia diz que aqueles que forem fiel até a morte vão herdar o quê? A coroa da vida. Se você quiser dizer isso para o Senhor: Senhor, eu quero essa renovação hoje, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui no altar do Senhor, clamar: Senhor, aquece o meu relacionamento, ele está frio e eu quero que o Senhor aqueça, para que eu possa ser feliz. Amém? Realmente Deus nos sonda, nos conhece bem. Foi gostoso, assim, um momento que eu fiz minha oração, mas abri os olhos, eu pude ver você falando com Deus. É gostoso a gente falar e ouvir a voz de Deus. É gostoso saber que Ele está em controvérsia com a gente. Sabe por quê? Ele quer resolver o nosso problema de relacionamento com Ele, para que a gente possa ser fiel até o dia que nós vamos estar com os braços estendidos para os céus, dizendo: esse é o nosso Deus, a quem tanto aguardamos. Nesse momento, irmãos, nós vamos dizer: valeu muito a pena ser fiel a Deus. Só que não vai ser só esse momento. Viver uma vida de amizade com Deus, de relacionamento com Deus, é uma vida de felicidade, não importa o que a gente esteja passando. Se você amar ao Senhor, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Eu lembro que eu estava num programa da fé, o pastor Mark Fillen estava lá e ele estava me contando uma experiência que ele foi numa casa de uma irmã que estava com um problema sério, ela tinha envolvimento realmente com o inimigo. E ele disse que quando entrou naquela casa, eu vou contar isso só para você entender o que ele me falou e ficou marcado na minha vida.
Ele disse que a casa da mulher realmente, as coisas até se mexiam na casa dela. Ele entrou e se mexiam, as coisas caíam, a presença do inimigo ali. Ele falou assim, naquele momento, ele falou para todo mundo que estava ali, só tinha uma coisa a fazer: requerer as promessas de Deus na nossa vida. E ali naquele momento o inimigo foi vencido, porque Deus prometeu que para o povo que for fiel, esse povo, Deus vai derramar bênçãos sem medida, Ele vai cumprir as suas promessas, e esse povo, segundo a palavra do Senhor, vai ser feliz. Leia depois em Malaquias, é lindo. Ele diz assim: as nações da terra vão olhar para esse povo e vão dizer, eles são felizes, eles são diferentes, mas é porque eles se relacionam com Deus. Deus abençoe tua vida, que você seja fiel, que a nossa recompensa maior, além das bênçãos que Deus nos dá, com bênçãos da minha família, na sua família, a nossa maior recompensa seja a eternidade ao lado de Cristo Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, esse momento foi muito, muito gostoso, Senhor. Obrigado por passagens como essa, que mostram que o Senhor não desiste da gente em nenhum momento. São passagens que mostram que o Senhor quer se comunicar, que o Senhor quer se relacionar. Meu Deus, se alguém entrou nessa igreja nessa manhã com alguma coisa que está atrapalhando esse relacionamento, que está atrapalhando a sua fidelidade, em nome de Jesus, que isso seja eliminado, Senhor. Meu Deus, se alguém entrou nessa manhã cabisbaixo, nessa igreja, derrotado por um pecado, meu Deus, não deixa essa pessoa sair daqui assim, mas que ela saia com a cabeça erguida, se sentindo mais do que vencedor por meio de Jesus Cristo. Oh meu Deus, mas acima de tudo, ajude-nos, Senhor, a nos relacionarmos contigo. Aumenta, Senhor, faz crescer no nosso coração o desejo de amar a Ti. Senhor, isso não é humano. Até para amarmos a Ti precisamos do Teu amor. Portanto, nesse momento, inunda o nosso coração com a Tua presença, com o Teu amor, para que esse amor seja tão transbordante, que nós possamos não só amar a Ti de todo o coração, mas também o nosso semelhante como a nós mesmos. Meu Deus, que o fruto desse relacionamento seja um amor tão amoroso por Ti, que nós possamos reconhecer isso através da nossa fidelidade, mas não, Senhor, por obrigação, mas por amor, para que ela possa ser duradoura, para que ela possa ser eterna. Meu Deus, abençoe a igreja de Cidade Nova Sim. Se nessa manhã tiver algum irmão aqui em desavença com o outro, em nome de Jesus, tira isso de dentro da tua igreja. Coloca o amor aqui nessa igreja, sabe? Para que essa igreja possa se unir como um verdadeiro exército, como soldados da fileira do exército de Cristo, e possamos sair em toda essa cidade nova, como um verdadeiro exército, trazendo mais e mais pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Senhor, o último sinal que ainda falta é a pregação do Evangelho. Que seu amor, a presença do seu Espírito contagie, Senhor, essa igreja. Que nesse momento, Senhor, quem dera que, como na época dos apóstolos, essa igreja tremesse, mas nesse momento nós queremos te pedir: batiza o teu povo aqui dentro com o poder do Espírito Santo, para que essa obra seja terminada ainda nos nossos dias, e nós possamos, Senhor, ter o resultado da nossa fidelidade, que vai ser a eternidade ao seu lado. Leve-nos em paz, mas nós não queremos sair daqui frios, Senhor. Nós queremos sair com o nosso coração como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Queremos sair com o nosso coração ardendo de amor por Ti, para que as pessoas possam olhar para nós e falar: esse povo é feliz. E quando eles perguntarem por que você é feliz, nós vamos dizer: porque nós amamos ao Senhor e fazemos dele o melhor amigo da nossa vida. Leve-nos em paz agora para as nossas casas, em nome de Jesus. Amém.